Vamos lá. O que a questão pergunta para você? Te dá um conjunto de forças e te pergunta quais são delas ou suas componentes que podem realizar trabalho. Aí vamos lá. Eu diferenciei aqui por cores. Coloquei o vetor de deslocamento de uma trajetória circular de um objeto que gira em um pêndulo cônico. Esse vetor de deslocamento, você precisa perceber que ele é sempre tangente à trajetória. Então, esse vetor de deslocamento está tangenciando essa curva. Show? Segundo passo, ele já trouxe na figura a força peso e a força tração. Essa força peso e a força tração são os vetores na qual ele se refere à pergunta. As perguntas do texto. Te dá 3 itens, 1, 2 e 3, e quer que você identifique o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos lá, primeiro item. O trabalho realizado pela componente vertical da força tração, T cosseno θ, é nulo. Então vamos devagarinho. Primeiro passo. Está aqui a força tração no fio. E o ângulo que ele forneceu foi aqui em cima. Esse ângulo que ele forneceu aqui em cima, eu vou chamá-lo de θ. Esse ângulo θ e esse ângulo bem aqui, eles são alternos internos. Ou seja, esse cosseno θ vem parar aqui. E se o cosseno θ vem parar aqui, galera, ó, isso aqui é T cosseno θ. Justamente a componente vertical que ele tinha falado. T cosseno θ. Perceba que o vetor de deslocamento, ó, ele forma um ângulo de 90 graus com quem? O vetor de deslocamento forma um ângulo de 90 graus com T cosseno. Perceba que há uma pequena diferença aqui entre o vetor vermelho e o preto. E o ângulo formado da figura está em tridimensional para você, em perspectiva. O que significa dizer que esse ângulo de 90 graus aqui é entre T cosseno e o vetor de deslocamento, que é tangente à trajetória curvilínea. E o vetor de deslocamento está no plano horizontal, tá? Depois você tem um ângulo de 90 graus também entre o vetor de deslocamento e a componente horizontal da tração. Ó. E você também tem um ângulo de 90 graus entre o vetor de deslocamento e a força peso. Então você precisa enxergar isso como um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus e um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus em verde. Entre quem? Entre o vetor verde, que é a componente vertical, e o deslocamento. Ângulo de 90 graus em laranja. Espero que dê para diferenciar do vermelho. Em laranja, entre quem? Entre a componente horizontal da tração e o vetor de deslocamento. E um ângulo em preto, 90 graus também, entre quem? O vetor de deslocamento e a força peso. Show de bola? Por que eu estou frisando e batendo nesses ângulos de 90 graus? Porque esses três vetores, peso, componente horizontal da tração, componente vertical da tração, todos três são perpendiculares ao deslocamento. Portanto, nenhum deles é capaz de realizar trabalho. Então, para finalizar logo essa conversa, todos os três itens se referem a esses três vetores. Peso, componente horizontal e componente vertical. A componente horizontal, quem é ela? É T seno θ. Peso, componente horizontal ou componente vertical. Todos os três itens, eu farei a mesma coisa. O trabalho dessa força é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Qual é o ângulo entre a força peso e o vetor de deslocamento? 90 graus. Qual é o ângulo entre T seno e o vetor de deslocamento? 90 graus. Qual é o ângulo entre T cosseno e o vetor de deslocamento? 90 graus. Portanto, vai ficar cosseno de 90 graus aqui, cosseno de 90 graus aqui para todo mundo. E esse cosseno de 90 graus se refere a 1. Aliás, a 0, me perdoe. Se cosseno de 90 graus vai ser 0, esse trabalho vai terminar sendo a força em questão, pode ser o peso, pode ser T seno ou pode ser T cosseno, a força em questão, vezes o vetor de deslocamento, vezes 0, o que vai fazer o trabalho de qualquer um deles ser nulo. Beleza? Para que serve isso aqui? Para você aprender de uma vez por todas que toda vida que um vetor for perpendicular ao vetor de deslocamento, ele é incapaz de realizar trabalho. Show?